Na sequência do nosso ar notícia super especial dessa quarta-feira, até porque ele está de volta. De vez em quando ele aparece por aqui, apareceu. O pessoal estava querendo, cadê o prefeito? Não, calma aí, pega leve. Mas enfim, no oferecimento dela tem praticamente aí 20 anos de atendimento de qualidade, profissionais qualificados, entrega rápida, liderando o mercado aqui na Avenida 31, fala da Metal Project, destaca o nosso convidado do dia. Metal Project, estruturas metálicas e serralheria. São 15 anos de tradição e qualidade, atendendo Ituiutaba e toda a região. A Metal Project é indispensável na hora de construir o seu barracão comercial, residencial e todo o trabalho de serralheria em geral. Obras na zona urbana e rural é com a Metal Project. Avenida 31, número 2410. Fone 99668-2337. O sucesso do seu empreendimento começa aqui. Metal Project. Acreditamos e podemos construir juntos. Convidados especiais. Bota especial nisso, né? Menino bom. Toca aqui, ô grande Silvio. Conosco mais uma vez o vice-prefeito Ituiutaba, seja bem-vindo ao nosso quarto dia. Depois de fazer um tempinho bom, né? Um tempo, digamos, relativamente grande, né? Pensar assim. Eu que agradeço aí o convite. Muito bom a gente participar sempre aqui com você, Milton, levando aos ouvintes, às pessoas de Ituiutaba e região, aquilo que o nosso pensamento de desenvolvimento para essa cidade, para toda essa população, merecedora disso e que tanto conclamam para que nós possamos ter um desenvolvimento efetivo para a região. E você consegue levar essa voz a muita gente. Que é isso, hein? Boa tarde, senhor. Bom, vamos começar a questão, uma feitoria, um feito cascata de cima para baixo. Começar lá no governo federal, da sua participação, tendo que recuperar a sua presença aqui para saber as suas devidas opiniões em relação a vários aspectos aí, econômicos, políticos, enfim. É sabido por todos que havia uma certa preocupação sua, antes dessa retomada ao governo do presidente Lula, de que como é que poderia ser, enfim, havia uma certa expectativa, talvez até meio que, não sei se negativa, um pouco mais, não tão otimista em relação a essa volta do governo, do presidente ao governo federal. Como é que você está vendo depois de, estamos em o quinto mês, desse Lula pelo terceiro mandato na presidência? Então, a gente sim tinha e mantém essa preocupação. Esperamos que acertem o passo, porque o que a gente tem visto muitos desacertos. Eu diria que ainda não acertou esse passo. Com certeza não. Muita conversa ainda mal arrumada, e isso realmente preocupa em termos econômicos. Nós não podemos deixar com que as coisas tenham o embaraço que está tendo, inclusive a nível interno e em relação a mostrar para o mercado interno. O que seria os principais embaraços nesse começo de governo aí do presidente Lula? Você imagina que nós temos que ter uma preocupação muito grande. Eu vou dar um exemplo agora, se não me engano, ontem, a questão da Petrobras. Nós não podemos simplesmente achar que é baixar o preço do petróleo, pronto, da gasolina, aliás, dos combustíveis, pronto. Não é isso, você tem que ter responsabilidade com a instituição Petrobras para que amanhã ela não seja como foi e deixou esse problema para os governos posteriores. Quando a coisa está se equilibrando, de repente você fala de questão de rentabilidade para a empresa, né? Exatamente, você muda essa política. Uma outra questão muito séria é que o governo precisa sair do palanque. O governo tem que governar. O governo tem que esquecer a vingança, esquecer as perseguições e governar. Infelizmente, o que a gente está vendo ainda é um processo de perseguição e vingança, pensando que está em campanha. Uma outra questão bem polêmica, e já é polêmica, tem aí acho que 2 semanas ou 3 semanas aproximadamente, aqui em questão local, que é a Câmara, um projeto da mesa diretora, esse aumento para os vereadores, secretários e o executivo a partir de 1º de janeiro de 2025. Como é que você tem visto essa polêmica toda? Porque o pessoal aí se questiona muito a questão da legalidade, também da imoralidade. E como é que você está vendo tudo isso aí? O que eu vejo, Milton, é que tem muito mais do que se preocupar nesse momento do que trazer um projeto de aumento de salário para a classe política, vamos dizer assim. Nós temos problemas sérios na cidade, nós temos aí
nós não temos desenvolvimento econômico graças a uma falta de uma política séria de trazer empresas para a nossa cidade, falta de respeito à população, no sentido aí de você tratar melhor a questão da saúde, da educação, com os próprios servidores, e não é momento para se discutir aumento de salário. Agora, há uma questão, que essa votação tem que ser feita no ano anterior, que seria basicamente 2024. 2024 é ano eleitoral. Então, talvez não foi uma tentativa de evitar esse choque com o ano eleitoral, para falar, está aumentando porque o ano que vem já vai ser assumir uma nova Câmara, um novo prefeito, enfim, começa a ter esse lado, porque o ano que vem é ano das eleições também. Com certeza isso pode ter ocorrido. No entanto, nós estamos em início de ano ainda. Nós poderíamos, mas o que acontece? Nós temos que deixar da política do pão e circo. E nós estamos vivendo em total a política do pão e circo. Você faz um barulho com festas, e não estou aqui dizendo que sou contra festas, até gosto muito, entendo ser necessário, mas nós não podemos aproveitar disso para iludir a população e naquele momento você fazer coisas achando que a população não vai ver. Não, vamos lançar nesse momento o aumento do salário, porque estão todo mundo envolvido aí, saiu do carnaval, saiu isso, pouco depois você já vem falando em exposição e as pessoas não estão atentas. Estão atentas sim. A população hoje ela é muito mais consciente e atenta àquilo que os políticos têm feito a favor e contra ela. Nesse campo, legal e imoral, você acha que é mais importante então pensar um pouco mais na moralidade disso? Mais na moralidade. Esquecer um pouco ali, porque tá verdadeiro, tá legal, tem nada de legal. Não há discussão, na minha ótica, é discussão legal do processo. O que há, sim, é uma imoralidade. Tá? Tanto em questão de momento e em questão, às vezes, até mesmo dos valores. Porque o vereador passaria a receber aí mais de 17 mil reais, o vice-prefeito mais de 21, o chefe executivo 35 alguma coisa, então seria um aumento considerável. Né? Nilton, não vamos dizer nem que os valores propriamente sejam muito ou pouco, mas o percentual de aumento, você vê aí um aumento salarial dos trabalhadores de maneira geral, ínfimo em relação ao aumento desse. 4%, 5%, ele é complicado. É o que se questiona, né? Quer dizer, o Estadão ganha hoje, por exemplo, R$ 1.320, que é o mínimo, e o vereador ganharia, se bem que daqui 2025, mais de 17 mil reais, aquele voto deve ficar 13 mil e pouco, esse voto por de renda vai ficar essa faixa de 13, 14 mil reais, não mais que isso, líquido, né? Bom, nessa sequência aqui, o processo já existe, né? Estamos no meio de uma época já de, querendo ou não, pré-campanha, porque o momento é de articulação, é de reuniões, é de bastidores, enfim, todo mundo buscando ver o que vai acontecer para o ano que vem. Como é que você vê essa possibilidade, que se fala muito de uma possível, né, ainda, se continua falando sobre isso, existe uma movimentação nesse sentido, nesse aspecto, de uma possível união da oposição em Ituiutaba para encarar o processo sucessório do próximo ano? Meu nome está à disposição. Meu nome sempre foi colocado à disposição quando se trata de trazer melhoria para a população, para a economia. Tanto é que, como eu já coloquei em outras situações, outros momentos aqui, em outros canais, e quem me conhece, fui presidente de sindicatos contabilistas, fui presidente de associação comercial, sou diretor ainda, diretor da Federaminas em Belo Horizonte, enfim. Meu nome eu sempre coloco à disposição para que possa trazer desenvolvimento. Classista você, né? Sim, no sentido de trazer aquilo de melhoria, né? Para não falar em alguma entidade também beneficente que a gente dá apoio, mas que a gente não fica fazendo esse tipo de divulgação. Mas a gente coloca o nome nosso à disposição, sim. Naturalmente vai depender muito aí dos acontecimentos, de um planejamento muito bem feito, para que a gente possa estar, se for o caso, candidato aí ano que vem. Mas neste momento eu digo que o meu nome está à disposição, e se entenderem que é um nome que possa estar trabalhando no futuro aí para essa cidade, pode ter certeza que eu estarei encarando. Daqui a pouquinho vamos tentar pontuar essa sua direção do sucesso na sucessão municipal do ano que vem, já. Antes, porém, já foram quantas reuniões de tentativa dessas articulações normais, né? 4, 5, talvez até hoje,
Ou não? Se você pensar assim, o que tem o pessoal nos procurado para conversar, nós já tivemos diversas, eu não poderia nem enumerar aqui para vocês com o grande número Reuniões, mini reuniões, telefonemas, enfim. As pessoas estão sim observando, a sociedade de uma maneira geral está insatisfeita com o que está acontecendo. Como eu disse, o meu nome está à disposição, como foi colocado à disposição para fazer um trabalho diferente do que está sendo feito hoje. E, infelizmente, a sociedade já conhece os acontecimentos, mas estamos aí. E se essa sociedade, através das pessoas que estão descontentes com o que estão vendo, acham que pode ser melhor do que está, com certeza, na minha ótica, tem que ser muito melhor do que está. Deixa da política do pão e circo, estaria à disposição. Então, muitas conversas têm tido e vamos ver, o futuro dirá. Agora, se cogita, de repente, aí, eu vi alguém falar, pode ser que surja aí uma terceira via também. Então, como é que você vê esse lado aí, por exemplo, uma oposição unida ou até surgindo uma terceira via nessa sucessão municipal? Para a questão do executivo, no caso. E isso é alinhado até na própria pergunta que você fez agora. Então, tem muita conversa, muita articulação, para que se entenda que a oposição ao que está aí hoje, ela tem que saber se unir para que você não tenha aí um esfacelamento dos candidatos até em prol da continuidade do ruim que está aí hoje. O que se comenta muito, Silvio, você é um dos caras que ingressou agora, o primeiro mandato do executivo na Constituição de vice-prefeito, então você estava não diretamente na política, só na estrutura, nos bastidores e por aí vai. O que se comenta muito é que se não houver talvez até essa união bem de forma ampla, esquecendo de ter uma terceira via, talvez, união de forma expressiva mesmo da oposição, a tendência seria que a prefeita consiga sua reeleição. Você encara isso também? É essa a visão correta nesse momento? Isso é muito relativo. A sociedade, como eu falei agora há pouco, a sociedade hoje ela é muito mais crítica, ela tem conhecimento dos fatos, ela está percebendo o que está acontecendo. Muitas vezes passa-se a impressão de algumas ações como ações boas, mas não são ações contínuas, e a sociedade vendo isso, eu não acredito que esteja tão simples assim para uma reeleição. Verdadeiramente não acredito. Mas o esfacelamento, a divisão da oposição naturalmente facilitaria, sim. Agora, eles têm uma máquina toda, desculpa te cortar, mas tem toda uma máquina nas mãos para poder fazer esse trabalho de campanha. Teoricamente você faria parte dessa máquina, mas só que na prática acaba que não faz, devido às questões que houve, os episódios aí, né? Já são 2 anos e meio, basicamente, de gestão. Agora, nesse ambiente atual, como é que tem sido assim, esse relacionamento aí, em relação, vamos colocar assim, entre aspas, desafeto, Renato Moura, que teve aquele desafio da época, hoje, é um nome que você conseguiria conversar nessa condição de buscar uma união da oposição ou é um nome que você descarta? Nilton, Porque hoje o Renato é o pré-candidato a prefeito, já anunciado há algum tempo, né? Entre alguns nomes ventilados. Como você disse aí, existe muita especulação ainda, existe muitos bastidores. Entendo aí que o trabalho que tem sido feito, foi feito ao longo do tempo aí, até na própria presidência da Câmara, por parte do Renato, não foi mais feliz, que ele acaba que esse trabalho fez com que desse todo o apoio para os desmandos do executivo ou da executiva, né? Então, a gente tem que ter o respeito pelo trabalho que está fazendo, pelo nome da pessoa. Eu, independente da forma com que age, eu respeito, mas acho tanto quanto difícil você poder discutir um trabalho nesse sentido com a forma com que atua. Seria meio impreciso, acho, então, complicado nesse momento. Sem dúvida, um pouco complicado. Pois é, aí que questão, porque veja bem, você é o atual vice-prefeito, o Renato é o ex-presidente da Câmara e vereador eleito, que tem o sonho de ser prefeito um dia, ele está aí buscando hoje como a posição de pré-candidato a prefeito. Quando se fala em união de oposição, e o Renato pergunta, você não sabe se é a situação ou se é a oposição, porque de vez em quando, de acordo com a situação, tem umas variantes, né? Às vezes ele está na prefeito, ou está contra, então a pergunta vem para mim assim, não tem uma resposta muito clara, né?
se ele é situação ou se ele é oposição nessa altura do campeonato. Essa incógnita realmente é o que pode fazer a diferença para as decisões futuras. Tá? Você falou tudo. Em que momento você sabe se está ou não está com, a população também fica sabendo. Mas a gente está trabalhando, tem desenhado aí. O que eu particularmente tenho feito, da minha parte, é apresentar aquilo que eu conheço de poder fazer uma gestão. Aquilo que eu entendo que tem que ser feito para Ituiutaba, e quando eu volto a falar aqui, Ituiutaba e região, para que a cidade desenvolva e as vizinhas desenvolvam de tal forma que tenha um conjunto para a própria Ituiutaba. Eu estou apresentando isso, tenho mostrado, as pessoas já sabem. Tem pessoas que nos procuram exatamente pelo que foi apresentado de projeto durante a campanha como deputado, pelo conhecimento que teve dos nossos projetos e o que aquilo pode representar para a nossa cidade. Então estou apresentando isso, e aí as decisões, o que a sociedade quer. A gente não tem sede de poder, sede de ser prefeito. Quero ser, tenho um sonho sim de trazer algo melhor para cá, porque Ituiutaba tem como. Ituiutaba tem como ser muito melhor do que está com o desenvolvimento econômico. A gente não pode deixar a população pedinte, a população à mercê de ficar dependendo da prefeitura. Ela pode ter mais emprego de tal forma que, tendo emprego, ela tem renda, ela não fica na total dependência da prefeitura, porque isso também é muito conveniente para os políticos, porque se ele ficar dependendo da prefeitura, ele vai sempre votar nos mesmos. Agora, você entende que aqui a gente nota um defeito de gestão, já faz um tempo, agora, quer dizer, não surgiu agora, nessa gestão já vem de antes. O principal empregador de Ituiutaba chama-se Prefeitura Municipal. Isso é um agravante, né? É um conjunto de interesse, conveniência e incompetência ao longo dos anos. Por que eu digo isso? Incompetência porque às vezes faltou competência para trazer algo melhor, trazer empresas para cá. Eu digo que é interesse porque muitas vezes isso é interessante e conveniente para as pessoas, como eu disse agora, manter as pessoas à mercê de ter emprego, através de contatos e isso aquilo com a própria prefeitura, que é o maior empregador. Temos que acabar com isso. Inclusive, entendo que temos que pensar efetivamente nas questões de fazer o concurso público. Nós não podemos ficar sempre nessa de contrato, porque você está ali dominando a população através de pequenos contratos de trabalho. Sobre compromisso de campanha, dar emprego para alguém, para A, para B, para C, para isso. Sem dúvida alguma. Agora, nessas várias reuniões que houve, nesses contratos, nessa articulação toda, já existe um mini, digamos, direcionamento para essa sucessão municipal, ou seria tudo campo aberto por enquanto? Em termos de nomes para falar, bom, alguém encabeça, já buscar essa formação numa condição de enfrentamento aí à reeleição da prefeita? Tem muito o que se falar ainda, mas como eu já coloquei aqui, meu nome está à disposição. Naturalmente, existe o que? Você acha que os 3, 4 nomes estão buscando esse espaço ou mais? Eu diria que uns 4 ou 5 nomes. Mas isso naturalmente é familiar. Mas existe um consenso de que tem que se unir em torno de um nome de uma chapa? Existe esse consenso? Isso existe. Esse consenso existe. Não se sabe, isso será. Não sabe se é possível. Se isso acontecerá, é outra coisa. Mas o consenso que precisa de fazer isso, sim, existe. E já é um consenso que vem de outras campanhas, né? Como a deputada estadual, por exemplo, se tivesse esse direcionamento de menos candidatos, teria um deputado eleitor já. Sim, são campanhas diferentes, processos diferentes, mas a linha de raciocínio do consenso é a mesma. É a mesma. Sim. Agora, voltando a essa questão da campanha para deputado, você participou do processo. Eu, sinceramente, eu imaginava que você teria, além votos que foi, quer dizer, para mim foi uma votação que eu achei até, digamos, estranha, não entendi muito bem, mas enfim, eleitor, a urna está lá, né? Alguém fala, o povo é responsável pelo seu voto, lá votou, então tem que ser respeitado. Agora, com essa votação sua que não atingiu a sua expectativa, eu tenho certeza disso, você vem para esse processo para a sucessão municipal agora, no ano que vem. Você acha que isso de alguma forma te deixa igual, menos ou mais com força para encarar essa condição agora?
Quando iniciou aqui, Nilton, você até colocou assim, o senhor está um tanto afastado, faz um tempo que não vem aqui, até com um processo de amadurecimento disso, de entender isso, a gente vai retomar as coisas, os próprios negócios e o dia a dia da gente. Você demorou para assimilar essa eu diria assim, quase uma cacetada. Eu não vou dizer para você que eu tenha levado isso como uma cacetada, mas de tentar entender a dinâmica do processo político em relação a isso, sim. Você colocou bem, sim, a votação, eu também entendi a votação pequena, mas eu não vou dizer que eu fui necessariamente convencido, mas muitas pessoas chegaram, pessoas que, vamos chamar, pessoas que entendem, participam mais do processo político, e política estadual, esse processo de campanha e uma política municipal são coisas diferentes. Porque no primeiro momento, se você imaginasse, não, então por que ser candidato a prefeito? Mas tenho sido muito procurado por todas as camadas, todos os nichos da sociedade tijucana, para que eu pense sim, se colocar meu nome no ano que vem ao executivo. Então, isso faz entender que, quem sabe, independente da votação, que eu concordo com você, eu também entendi que a votação foi pequena. Ficou muito aquele que se imaginava. Você tinha só que até meio leigo na questão, meio leigo, entendia-se que você tinha um bom projeto, muito projeto, inclusive, muita ideia, muito projeto, muito papel, e a população não entendeu, não quis saber disso, pelo menos assim, foi o resultado das urnas naquele momento. É o que o resultado das urnas mostrou isso, né? Que parece que o projeto, as pessoas ainda não conseguiram entender que o projeto, ele, ao ser colocado em prática, ele muda totalmente a concepção do que é o município em todos os sentidos, econômica e socialmente. Quando se fala em economia, basicamente já visualizar uma questão do município ser menos patrão nesse caso, né? Chega novas empresas, economia dando uma dinâmica de mais emprego, enfim, um negócio que era meio muito por aí aqueles projetos seus, né? Sem dúvida alguma. Uma cidade mais industrial, enfim. Você está vendo aí o nosso governador, o Zema? O Zema vem agora de uma viagem nos Estados Unidos e, enquanto está todo mundo aqui pensando nas dificuldades, o governador está trazendo uma empresa para Minas Gerais. Esse alinhamento a gente naturalmente vai procurar para que a nossa região e a nossa cidade tenham empresas. Nós temos potencial para tal, é possível sim. Então, confirmando de uma forma bem objetiva, oficial, hoje o vice-prefeito Silvio Vilarinho se encontra na condição de pré-candidato a prefeito para o ano que vem, isso. Meu nome está colocado à disposição para que possa ser. Agora, o que você entende que deverá trazer uma dinâmica diferente, ou não sei se algo diferente para, de repente, embora que são campanhas diferentes também, mas assim, para aquele eleitor que não entendeu a sua ideia da condição de candidato a deputado na época, e agora entender a sua ideia como candidato a prefeito. Nós vamos ter que mostrar com mais, às vezes, com mais assertividade a questão do projeto e indo em pontos mais específicos do próprio município, de ações que vão afetar diretamente o município e não só não especificamente até a região, para tentar levar isso para o público entender. Você fala assim, poxa, a campanha para estadual o pessoal não entendeu. Mas quando eu estou dizendo aqui que temos que repensar a política, inclusive com servidores públicos, e aqui não é promessa, não, é você repensar inclusive a valorização do nosso servidor público. O nosso servidor público ele precisa ser mais treinado, porque eles são pessoas de bem, pessoas que têm vontade e condições de trabalhar com qualidade, mas falta treinamento, faltam sistemas para você ter uma ideia. Quando nós fizemos a campanha para prefeito, a gente falava muito da dificuldade de ter um habite que levava 45 dias ou mais. Continua quase a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Então, essas coisas que emperram, falta alguém fazer. E nós sabemos fazer isso. Quando você fala dos servidores do município, eu diria que hoje há uma insatisfação dessa classe na tua gestão? Ou você não tem você não tem como afirmar isso hoje? Eu não posso afirmar isso para você. E é até muito complicado se colocar em uma situação dessa, até para um governo perseguidor também dentro do município. Então, fica difícil você dizer isso. Mas de algumas conversas de bastidores que a gente tem,
sim, as pessoas veem que pode ter uma melhoria tanto na valorização salarial, dos benefícios, um plano de saúde. Você vê o pessoal, não se tem uma política séria em relação à questão da CASME. Eu, à época, ainda apresentei, quando a gente estava formando a questão do projeto, que a CASME deveria passar aí por uma reestruturação, fazer não é uma auditoria, mas fazer uma consultoria de tal forma que ela não deixasse as pessoas que estão dependendo da CASME como está hoje, desvalorizadas. No caso da educação, que é um ponto de vista específico, e quando o Bolsonaro está deixando o governo, ele fez aquele repasse de 33% aos servidores dos profissionais da educação. Aqui foi 13 e pouco na época, depois mais 5 ou 6 agora, mais recentemente. Goiatã repassou de imediato os 33 para os profissionais da educação, que é a questão do governo federal. Você acha que seria possível que o Estado agir diferente, estilo Goiatã, que esse repasse integral, ou você não tem esse dado assim para ser mais preciso? Nós temos dois problemas aqui em Tuiutaba em relação a isso e a outras coisas. Uma, que você prefere deslocar o recurso que poderia ser utilizado para a educação, que não estou dizendo que não seja importante, por exemplo, o aluguel dessas questões da vigilância, que trocaram as pessoas por... Os olhos vivos, né? Exatamente. Com valores extremamente altos e que utilizados do recurso que poderia ser utilizado para o professorado, para a educação. Então, existe muito mais interesse em mostrar festas, dentre outras situações, do que necessariamente pensar nessa valorização. Era possível fazer sim, mas o segundo grande problema, falta de diálogo. Eu escuto muito a executiva dizer o seguinte: nós fazemos ouvindo a população. Isso é uma falácia. Enfiam festas nas pessoas e depois faz qualquer pequeno projeto e diz que está ouvindo a população. Não, esse governo não ouve a população. Tanto não ouve que para a sociedade pareceu um momento de ruptura nossa, que na verdade não foi só isso, mas o momento de ruptura mais drástico foi aquele momento em que eu estive à frente da prefeitura ouvindo os comerciantes, porque a prefeita não ouvia. Isso não mudou muito. Só que ao longo do tempo, muita gente esquece disso, porque você faz uma coisinha que outra ali as pessoas esquecem. Mas não se ouve. Não discutiram a contento com a classe da educação. Falta respeito. Quando você falou de ruptura, houve uma ruptura logo no início do governo do aqui vice-prefeito com a prefeita Leandra, e de lá para cá continua sempre sendo a ruptura, ou houve alguns momentos de que a coisa teve uma tendência de novos caminhos aí? Não tem novos caminhos, existe um desrespeito por parte da nossa prefeita, que tem naturalmente uma certa influência do deputado, que também não respeita a população, e assim vamos vivendo. Você despacha atualmente na prefeitura, como vice-prefeito ou não? Não, eu faço meu trabalho, aquilo que é possível ser feito, atuo para a população, tenho ido às secretarias, tá? Mas esse despacho formal inibiram ele, a verdade é essa. Aí você foi banido do seu espaço de exercer a função? Como é que é isso? Isso é possível? É democrático? É correto? Como é que é? Eles têm o direito de fazer isso pelo jeito, mas quem perde é a população. Mas tem uma sala sua lá, não? Não, nunca teve? Não teve? Teve sim. Teve. Aí ele falou, tira a sala do vice ou o vice foi embora? Como é que foi? A sala foi extinta por parte da gestão, ou você que vou ficar fora para não ter atrito? Não, na verdade o que foi acontecendo foi o seguinte: eles foram tirando o espaço de trabalho, não digamos o espaço físico. O físico estava lá. Quando o Silvio foi à mídia e denunciou claramente aquilo que já está na justiça para ser decidido, as questões errôneas que essa prefeita tem feito e esse governo tem feito, eles entenderam o seguinte: eles foram lá, demitiram as únicas 3 pessoas que eu tinha dentro do governo, começaram a criar uma série de dificuldades, embaraço para pessoas daquilo que o vice-prefeito precisava atuar, e naturalmente isso criou um clima muito ruim para se despachar lá dentro. Para fechar com você, já estamos extrapolados, 13h30
12 minutos, questão jurídica, existe aí alguns processos, enfim, você tem todo o conhecimento em relação a isso aí. Você entende que a Justiça, de repente, poderá apresentar algo em relação ao mandato da atual prefeita, que tem aí 1 ano e meio para fechar esse mandato, ou pelo andamento que está sentindo também, vai passar o período aí e não vai ter nenhum veredito nesse caso? É muito difícil você falar hoje, principalmente hoje no Brasil, do que pode vir a acontecer no processo judicial. Então, existe sim a possibilidade, o que se tem a ser julgado é muito sério, é passível sim de até mesmo da perda de mandato, mas aí nesse caso, só você, para colocar assim, as duas situações, tem a questão da compra do ônibus, tem a questão dos computadores, e, enfim, mais ou menos assim, né? Isso. Dentre outras situações. Talvez mais pontuais seria isso. Exatamente. Especialmente aí a questão dos computadores. Tá certo. 13 horas e 7 minutinhos, o que acontece? O nosso tempo já foi, tem como responder ninguém aqui, nós temos muito lá mesmo nome aqui. Boa tarde. Cadê os postinhos, bairro Jerônimo Mendonça, reclama por um aqui, SF. Bom, você é prefeito, também é difícil falar sobre isso, né? Ou não? Sim, mas está dentro, as pessoas têm reclamado com razão, porque está dentro daquilo que foi falado de se fazer, os anos estão passando, então está acontecendo. Eu digo, a falta de respeito com a população e de fazer aquilo que tinha que ser feito efetivamente se confirma aí com essas reclamações que a sociedade tem feito. A última 30 segundos, 13 e 8, você entende que até quando será um tempo limite para se definir essa composição toda da oposição, enfim, quem será quem será o candidato ou os candidatos para esse enfrentamento ao que vem? A definição só no princípio do ano que vem, mas assim, para você já poder estar falando com mais clareza, eu acredito que ainda lá para setembro, outubro, mas assim, a definição obviamente só lá para fevereiro. Porque nas questões partidárias, até onde eu tenho conhecimento, o pessoal parece que quer fechar tudo até outubro, né? Há uma tendência de ver se define até outubro, né? Questão partidária, é muita coisa para se alinhavar, né? Sim, existem essas questões legais de partidos. A definição de quem vai e quem não vai, ela demora um pouco mais. Tá certo. Sucesso na sua, digamos, nas suas articulações, que é muita conversa, né? É muita coisa, porque unir cabeça, até eu coloquei no tema do editorial, diferenças, e aí existem muitas, né? Muita diferença, e existem muitas coisas a serem feitas para o Ituiutaba e que é possível ser feito e que a gente sabe como fazer e precisa. É sonho do tijucano que pensa em Ituiutaba, pensa a população. Pode ter certeza que a gente vai continuar aí batalhando, seja como candidato, não seja como candidato, mas trabalhando por essa cidade. E essa questão, né? Na hora de definir, o pessoal tem que, às vezes, esquecer um pouquinho do ego, né? Porque às vezes o ego fala mais alto e a cidade fica prejudicada. Ego e interesses pessoais, a gente tem que pensar acima disso. Obrigado pelo nosso vice-prefeito de Ituiutaba, Silvio Lario, ao vivo hoje no nosso Web Notícias, na Rádio Web, na cidade e também na Rádio Participativa, meio-dia na Folha. 13h10, eu volto amanhã, que amanhã mesmo, é quinta. Amanhã conosco o ex-vereador, que já é também pré-candidato ao Legislativo, Jorge Carteiro, amanhã convidado aqui no Web Notícias desta quinta-feira. Na sequência ele chega para toda a rede, Juliano Silva Tempestade e o Tarde Mix, aqui para Ipiaçu, Santa Vitória, Ituiutaba, Minas, no Brasil e o mundo. E lembre-se, essa frase é boa, hein? Os pequenos detalhes fazem uma grande diferença. Ser perceptivo pode mudar a tua história. Eu volto amanhã, meio-dia, aqui no seu super canhãozaço de audiência. Milton Furacão. Você ouviu o Web Notícias.